Muito bem, pessoal, nesse momento, Trump e Volodymyr Zelensky se reúnem na Casa Branca. Vamos ouvir nesse momento. O Luca Bassani está conosco fazendo a tradução. Acho que é bom para que o povo americano saiba o que está acontecendo. Você deve ser grato. Você não pode brigar conosco. Todos estão morrendo. Você não tem mais soldados. E agora você diz para a gente que não quer um cessar-fogo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Se você tiver um cessar-fogo agora, você deve aceitá-lo, porque daí param as balas e para a guerra. Você quer garantias? Pergunta para o nosso povo sobre o cessar-fogo. Pergunta o que eles querem. Você negociou com um cara chamado Biden, que não é uma pessoa esperta. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, eu dei tudo que você precisava para tirar aqueles tanques. Obama não te deu nada e o Trump te deu algumas seguranças militares. Conosco, o senhor, você vai ter cartas na mesa. Sem a gente, vocês não terão nada. What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do you do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? E se a Rússia quebrar o cessar-fogo? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden didn't respect him. Eles quebraram o cessar-fogo com o Biden porque não respeitavam o Joe Biden, não respeitavam o Obama e eles me respeitam. Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. O Putin sofreu uma perseguição do nosso governo, todo mundo foi atrás dele. Joe Biden scam, Hillary Clinton. Foi uma espécie de golpe feito por Joe Biden e Hillary Clinton. And he had to go through that. Ele teve que atravessar tudo isso. No nosso governo nós não tínhamos guerra. Tudo isso envolvendo Hunter Biden, o filho de Joe Biden. Foi algo nojento. O computador do inferno foi feito pela Rússia. Tudo isso foi uma fraude, tudo isso foi um golpe. E o Putin teve que aguentar isso. Posso te dizer que ele pode ter quebrado alguns acordos com Obama e com Bush e com o Biden, talvez, mas ele não quebrou nenhum acordo comigo. E ele quer fazer um acordo agora. O problema é... Eu dei poder a você, Zelensky, para ser um homem forte. E o seu povo o povo é verdadeiramente corajoso. Mas agora vocês não têm mais nada. Se vocês continuarem a lutar, não acho que vai ser algo bonito. Se nós assinarmos aquele acordo, vocês estarão em uma posição muito melhor. Eu quero ser honesto com vocês, isso não será uma coisa boa, continuar a lutar. This is going to be great television, I will say that. Isso vai ser algo muito bom na televisão, eu posso garantir isso. Guys, come on, let's go. We'll see, I don't know. Vamos ver o que vai acontecer, eu não sei. Guys, come on, let's move, please. Thank you. Volta por aí. Muito bem. Bom, pessoal, nós vamos debater um pouco aqui. Nós vamos entrar no segundo assunto do México e vamos debater um pouco isso aqui agora. Então, vamos lá. Ô Luca, você está aqui com a gente, né? Bom, o seguinte, vamos no popular. Eu nunca vi um esporro como esse na história da Casa Branca desde a posse de George Washington. Muito bem. Então, eu queria perguntar, será que o Zelensky falou, porque ele tinha dito antes, a Ucrânia não deve um centavo para os Estados Unidos e nós vamos negociar daqui para frente, eu ainda quero garantias. O que será que deu para dar uma azedada dessa no Laranjão?
Começou, eu estava acompanhando o começo desse encontro e ele foi, de certa forma, muito positivo, né? Nós vemos que Zelensky foi recebido, onde ambos se elogiaram, inclusive eles falando sobre a possibilidade desse acordo dos minerais, trazendo uma grande possibilidade para que a Ucrânia pudesse ter algum tipo de garantia de segurança, mas depois começou essa série de acusações e uma situação desfavorável, 2 contra 1, né? 3 contra 1, se a gente pensar que Zelensky estava sozinho e não fala inglês tão bem, com o Donald Trump, o vice-presidente J.D. Vance e também o secretário de Estado Marco Rubio só tomando, se a gente pode dizer na linguagem popular, bordoada atrás de bordoada. Ele dizendo que Putin foi vítima de um golpe dos Estados Unidos, defendendo o presidente russo, uma figura que sempre foi muito antagônica ao governo norte-americano, ao mesmo tempo que diz que Zelensky tem que aceitar o cessar-fogo agora porque não tem algo melhor na mesa para poder lidar. Aquilo que a gente vê é que Zelensky foi em busca de garantias de segurança, que a Ucrânia está fragilizada, tem 20% do seu território tomado, perdeu mais de 500 mil homens, tudo isso nós sabemos. O ponto é, o que será do futuro? Será que os Estados Unidos, como suposto defensor do mundo livre, do mundo democrático, vai conseguir, neste acordo, proteger os restantes 75%, 80% da Ucrânia? Ou nós teremos uma situação extremamente difícil, onde Putin, daqui 5 anos, daqui 10 anos, poderá invadir novamente o país e acabar com tudo aquilo que sobrou dentro da Ucrânia, né? Pelo menos o território ucraniano. Ou seja, é uma situação extremamente difícil. Esse bate-boca aí vai virar discussão em todo o mundo e mostra que a posição de Donald Trump é de fato contrário à Ucrânia, é favorável à Rússia. Algumas votações que aconteceram nesta semana dentro da ONU, os Estados Unidos nem ao menos se colocaram na posição de condenar a invasão. Eles não quiseram utilizar o termo invasão quando um dos membros do Congresso, um dos membros do governo Trump, foi questionado dentro do Senado americano. Ele foi perguntado: a Rússia invadiu ou não a Ucrânia? Ele disse: estamos no momento de negociação, prefiro não responder essa pergunta. Ou seja, é um giro de 180 graus completamente diferente daquilo que nós tínhamos observado com Joe Biden. Coloca Zelensky em uma posição muito difícil e mostra que Donald Trump abandonou completamente a tradição norte-americana no pós-Segunda Guerra de estar ao lado das democracias ocidentais e agora se alinha claramente a uma autocracia, que é a Rússia. Não é novidade para ninguém. Obviamente que os Estados Unidos têm seus próprios interesses econômicos, ajudaram bastante a Ucrânia nessa guerra, mas terminar o conflito desta forma, praticamente acabando com uma nação de 40 milhões de pessoas, aí é questionável a postura dos Estados Unidos como líder do mundo democrático, se alinhando com tantas autocracias e ditaduras atualmente. Luca Bassani, 2 questões rápidas. Primeira, você estava acompanhando desde o início, nós entramos um pouco depois. O que o Zelensky falou para que o presidente Donald Trump tivesse esta reação? Estava presente ali o secretário de Estado Marco Rubio, Michael Watts, Pete Hegseth, estava todo mundo ali no Salão Oval. Sim. O que levou o Trump a ter essa reação? E segunda pergunta, já emendando. Os Estados Unidos devem, claro, retirar todo e qualquer apoio à Ucrânia, uma vez que o Zelensky negou o cessar-fogo. Qual será o futuro da Ucrânia com apoio apenas de uma União Europeia já fragilizada economicamente? Como você vê o desenrolar dessa guerra? A Rússia vai tomar 30% do território ucraniano? Quais as saídas possíveis para Volodymyr Zelensky? As 2 perguntas, o que ele fez e quais as saídas possíveis? A desavença começou quando Zelensky pediu claramente de garantias de segurança e Trump disse que não pode conceder nenhuma garantia nesse momento. E outra desavença foi em relação ao valor. Trump disse que doou à Ucrânia, os Estados Unidos deram à Ucrânia 350 bilhões de dólares durante esses 3 anos de guerra, e Zelensky disse que não é essa a cifra. O que, de fato, por alguns institutos de guerra aqui da própria Alemanha, se mostram mais favoráveis a Zelensky. Falam na faixa dos 130, 140 bilhões de dólares, portanto 200 bilhões de dólares de erro na conta do presidente Donald Trump e dos próprios americanos. Afinal, a gente não pode esquecer que esse dinheiro não foi levado em aviões com bilhões e bilhões de dólares, várias notas de 100 dólares chegando em aviões em Kiev e distribuindo para o governo da Ucrânia. Isso tudo é uma espécie de compra que o governo americano faz de empresas americanas de armamento e depois manda-as para a Ucrânia, ou seja, estão comprando dinheiro do próprio Estados Unidos, obviamente que é
uma atitude louvável ajudar a Ucrânia nesse momento, mas a cifra, se a gente olhar cada votação dentro do Senado americano, não chegou próximo de 350 bilhões. Donald Trump deu um ultimato, falou que ou Zelensky faz um acordo ou estamos fora, e isso mostra que, de fato, vai precisar a Ucrânia da ajuda apenas dos europeus. Você me fez uma pergunta, se ficar só a Europa, qual o futuro da Ucrânia? Bom, obviamente que os Estados Unidos são responsáveis de 55%, 60% de todo o orçamento militar da Ucrânia atualmente. Fará uma falta imensa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a Rússia, com quase todas as tropas mobilizadas, conseguiu em 3 anos só capturar 21% da Ucrânia. É uma vitória? Obviamente que é, mas a qual custo? E até que ponto eles conseguiriam dominar mais? Eles não conseguiram dominar Kharkiv, Dnipro, Zaporídia, Kiev, Lviv e tantas outras cidades grandes, mesmo tendo toda essa força mobilizada. Eu acredito que a Rússia poderia capturar mais cidades, mas não mudar muito o cenário atual. Essa guerra também está sendo negociada porque há uma fadiga militar por parte da Rússia. É o exército superior? É o exército que tem o maior momento militar? Nós sabemos que sim, mas seria ideal para eles ficar oficialmente com aquela parte já conquistada e partir para outro tipo de abordagem perante o Ocidente. Outra dificuldade é que algum acordo de cessar-fogo, se ele não for feito de forma detalhada, ele pode ser quebrado também pelo lado ucraniano e europeu, uma vez que Trump não se sente mais na Casa Branca. Afinal, a gente está falando, de um lado, a gente tem uma autocracia que terá Putin como presidente até a sua morte. Então, dá para prever no futuro o lado russo como vai agir. Do lado ocidental temos democracias, governos de esquerda e direita, expansionistas, mais protecionistas e por aí vai. Então não dá para saber se aquilo que Trump determina agora será cumprido por um governo supostamente democrata daqui a 4 anos. Então é muito difícil, é muito importante que tudo seja feito nos mínimos detalhes. De qualquer maneira, isso entrará para os anais da história e da geopolítica de um bate-boca acontecendo entre 2 chefes de Estado dentro do Salão Oval. Isso eu nunca tinha visto, mesmo acompanhando política há tanto tempo, Capês. Tá bom.